Quando falamos em pecado, é comum que as pessoas classifiquem em maiores e menores. Adultério, grave. Assassinato, grave. Mas pequenas mentiras, inveja ou orgulho, todo mundo tem, não é tão sério assim. Acontece que diante de Deus não existe escala humana. Ele não mede pecado pelo impacto que percebemos, mas pela natureza dele diante da sua santidade. A Bíblia mostra, de Gênesis a Apocalipse, que certos pecados, mesmo que aparentemente comuns, provocaram consequências duríssimas. Hoje vamos falar sobre 7 deles, e você talvez se surpreenda ao ver que alguns estão mais próximos da sua vida do que imagina. 1. Orgulho. Orgulho foi o pecado que derrubou Lúcifer do céu. Foi também o pecado que transformou o rei Nabucodonosor em um homem que pastava como animal por 7 anos. E foi o pecado que levou o rei Uzias a ser ferido com lepra quando tentou usurpar a função sacerdotal. O orgulho é traiçoeiro porque se disfarça de autoestima, autoconfiança e até de zelo. Mas no fundo é a exaltação do eu acima de Deus. A Bíblia é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. E quando Deus resiste a alguém, não há porta que se abra. 2. Mentira, Ananias e Safira. Em Atos 5. Mentiram sobre o valor de uma propriedade vendida. Ninguém havia exigido que dessem tudo. A decisão era deles. Mas quando mentiram ao Espírito Santo, ambos caíram mortos. A mentira destrói relacionamentos, corrompe a confiança e distorce a verdade de Deus. Não é à toa que o diabo é chamado de pai da mentira. Cada vez que escolhemos mentir, nos alinhamos com a natureza dele. 3. A idolatria. Muitos pensam que idolatria é apenas se curvar diante de uma estátua, mas a Bíblia amplia o conceito. Idolatria é colocar qualquer coisa, um objeto, pessoa, desejo ou até nós mesmos no lugar de Deus. Israel sofreu com isso repetidas vezes, desde o bezerro de ouro no deserto até a adoração a deuses estrangeiros nos tempos dos reis. Hoje, ídolos podem ser a carreira, o dinheiro, a imagem pessoal, o conforto. Deus é ciumento no sentido mais puro. Ele não divide sua glória com nada nem ninguém. 4. Injustiça. A injustiça social, oprimir os pobres, manipular julgamentos, explorar trabalhadores, tudo isso é duramente condenado por Deus. Os profetas Isaías, Amós e Miqueias denunciaram reis e líderes por se aproveitarem do povo. Em Amós 5:24, Deus diz: "Corra o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene." Para ele, oferecer sacrifícios enquanto se pratica injustiça é hipocrisia. 5. Omissão. Tiago 4:17 declara que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A omissão é muitas vezes invisível, mas igualmente mortal. É fechar os olhos diante da necessidade, deixar de defender o injustiçado, silenciar quando se deve falar. O sacerdote e o levita, na parábola do bom samaritano, pecaram por omissão, e muitas vezes nós também. 6. Falsidade. No Salmo 12, Davi clama a Deus, porque o homem fiel desapareceu. A falsidade corrói comunidades, igrejas e famílias. Não se trata apenas de mentir, mas de viver com 2 caras, uma para o público, outra em segredo. Jesus confrontou duramente os fariseus por viverem assim, um exterior de piedade e um interior de podridão. 7. Cobiça. A cobiça foi o que levou Acã a esconder tesouros proibidos e com isso trazer derrota a Israel. Josué 7. Foi também o que alimentou a decisão de Judas de trair Jesus por 30 moedas. A cobiça começa pequena, mas rapidamente domina o coração. Paulo escreve em Colossenses 3:5 que a cobiça é idolatria. Esses pecados não são pequenos aos olhos de Deus. Muitos deles, se não todos, são celebrados ou normalizados pela cultura. O orgulho é chamado de autovalorização, a cobiça de ambição, a omissão de não se meter onde não é chamado.
mas diante do Deus Santo, eles permanecem sendo transgressões que destroem vidas, relacionamentos e eternidades. E o mais perigoso é que, justamente por parecerem comuns, podem passar despercebidos até dentro da igreja. O juízo de Deus sobre eles não mudou. Ele ainda resiste ao soberbo, abomina a língua mentirosa, odeia a injustiça, confronta o idólatra, chama ao arrependimento quem vive na omissão, expõe a falsidade e disciplina a cobiça. A boa notícia é que, para cada um desses pecados, há perdão e restauração para quem se arrepende. Deus não expõe para humilhar, mas para curar. O arrependimento verdadeiro não é apenas sentir culpa, mas mudar de direção. Se ao ouvir esses 7 pontos você percebeu algo no seu coração, não ignore. Não negocie com o pecado. O mesmo Deus que julga é o que salva, liberta e transforma. E Ele quer fazer isso hoje.